Olá, valeu, Vitor. Tá voltando. Vamos ver se a gente fica com uma conexão melhor, se a gente consegue tocar sem grandes problemas. De vez em quando é chato esse tipo de problema, né? Espero a pessoa voltar. Oi, Isabela. Deixa eu chamar o maestro aqui. Na segunda-feira a gente fez uma live, né? Teve um probleminha, mas conseguimos entrar com essa mesma conexão. Vamos ver agora mais se consegue tocar. Probleminha chato, né? De conexão, cara. Demais, cara. Como é que tá meu Tava ali. áudio? O seu áudio tá bom. Tá bom, a imagem fica picotando, mas se o áudio ficar, mantiver estável, a gente vai tocando. Certo? En- eu já tentei a terceira rede aqui, diferente, para ver se a conexão melhora, mas vamos lá. Se o áudio tá claro aí, então se dá para compreender, você vai me passando aí o feedback. Pronto. Tu tava falando sobre a formação, né? Lá na UEPB. Foi mais ou menos quando a gente conseguiu escutar bem. Sim, então, desde, sei lá, quando eu já estava do quarto para o quinto ano do curso, quando a gente fez um curso de terapia manual, que inclusive foi ministrado pelo Jean, pelo Jailson, a gente teve mais um contato, né? Eu acho que a gente foi unido pela fisioterapia manual Isso. e graças a Deus a gente continua aí, né? Se enveredou por essa área e vai agregando mais valor àquilo que a gente está fazendo, né? Não só fazendo fisioterapia manual, mas compreendendo cada vez mais aí outras abordagens terapêuticas para os nossos pacientes, né? Isso. Show de bola, maestro. Você é uma referência, maestro, regional, né? Eu, a gente já há algum tempo a gente já conversa, tem um pensamento muito alinhado e por isso um dos principais motivos também, né, pela proximidade, amizade e competência que te convidei para participar dessa live. A gente já tinha falado sobre uma outra live que foi sobre Palmeiras, né? De repente a gente retoma em algum outro momento essa live para discutir um pouco mais. Mas a live de hoje, né, a gente vai falar sobre inflamação sistêmica, né? Inflamação sistêmica, na verdade, inflamação silenciosa. Mas antes de falar de inflamação silenciosa, a gente precisa falar de uma inflamação que não é tão silenciosa assim, né? Que é o que muitas vezes chega na clínica, essas duas condições. Eu não sei, Maestro, qual o teu principal cliente, né? O cliente que chega mais frequentemente para vocês dessa tipo de inflamação que a gente conhece mais, a inflamação aguda, que até quem nos escuta conhece mais. Quais são os casos que chegam mais frequentemente no teu consultório, na tua clínica, que você costuma atender? Se fôssemos colocar no percentual, eu acredito que quem acaba vencendo esse percentual aí é a turma que não sofreu nenhum tipo de lesão. É os não traumáticos que não estão apresentando inflamação no momento, principalmente inflamação aguda, não são os que sofreram lesão recentemente, mas principalmente ou aqueles que não estão apresentando inflamação ou estão apresentando uma inflamação crônica, né? Que também tem outras características associadas ao quadro do que o paciente apresenta. Isso é bastante interessante porque a gente sabe que muitos pacientes só procuram a gente quando está com aquela dor, a dor intensa,
que associa que existe uma inflamação inerente ali. Aí faz uso de anti-inflamatório, se a inflamação é constante, faz uso de corticoide. Então, às vezes, os pacientes que vão procurar uma unidade de saúde, o médico, o fisioterapeuta, não sabendo ele que ele tem uma inflamação que está cursando já de algum tempo, né, numa linha de base, né? Ele está há algum tempo inflamado, digamos assim, e aí tem um processo de agudização de algo que já é crônico. E a gente tem um perfil de pessoas mais ou menos que a gente pode enquadrar nesse tipo de condição. O que é que o pessoal entende geralmente, né, sobre a inflamação aguda? Aquela inflamação que leva uma pancada, gera dor local, um processo de calor local, né, vermelhidão. É mais ou menos isso que o pessoal tem em mente. Eu não sei como é aí, né, onde você está, você tem em Patos, mas é muito comum esses pessoal fazerem uso de anti-inflamatório, corticoide, quando não sente respostas com o medicamento, aí vem atrás talvez da fisioterapia. Às vezes o caminho é um pouco inverso, né, para essas condições. É mais ou menos assim que acontece aí também? É a tua realidade que você verifica aí, Maestro? Eu costumo sempre falar principalmente para os alunos, né? Se os profissionais de saúde entendessem que as dores que são provocadas por uma inflamação aguda são aquelas que vão apresentar a menor frequência entre os casos, e abrir um pouco a mente para os mecanismos de dor neuropática, melhor dizendo, e o mecanismo de dor nociplástica, isso vai ajudar muito mais a manejar esses quadros do que aumentar o consumo de anti-inflamatórios de forma indiscriminada. E como você mesmo falou na nossa live anterior, tem uma livre prescrição muitas vezes, né? E é muito fácil, é muito comum as pessoas terem acesso, por exemplo, a um anti-inflamatório. Se a gente for fazer aqui uma consulta entre todas as pessoas que a gente conhece, perguntar assim: você tem algum anti-inflamatório em casa? Poucos dirão que não. Isso se dá pela ideia de associar sempre dor à lesão, que é errado, ou dor a uma inflamação, principalmente aguda. E é muito por isso também que estes anti-inflamatórios não surtem, na maioria desses casos, efeito. Deixando a gente até refém desses anti-inflamatórios, né? Para a gente passar de fato para o tema específico, né, sobre inflamação silenciosa, é até válido a gente ressaltar uma condição, porque a inflamação, quando acontece numa lesão do tecido, para alguém pode ser até estranho da gente falar, a gente quer que ela aconteça, né? A inflamação aguda, que tem uma lesão no tecido, que precisa ser reparado, a gente quer que a inflamação aconteça. Então, inclusive, a gente tem até recursos na fisioterapia que a gente vai dizer que é pró-inflamatório, é a favor da inflamação. Isso porque a gente através da inflamação que o reparo acontece. O tecido, né, a região machucada proveniente de uma inflamação verdadeiramente aguda, ela só vai ser reparada mediante a inflamação acontecendo. A gente tem o corticoide que quebra de forma abrupta essa inflamação, esse processo de reparo, e os anti-inflamatórios também ajudam isso. Mas eu sei que você tem uma grande experiência, às vezes a gente vai ter cicatrizes formando no tecido que é machucado. Eu sei que você tem uma grande experiência no manejo dessas cicatrizes, e muitas vezes o processo de cicatrização, quando não acontece de forma adequada, proveniente ou não do processo de inflamação, a gente vai ter algum problema relacionado a isso, né? A cicatriz que não se formou bem
e prende tecido. Tu teria como falar rapidamente sobre esse processo, só fazer um linkzinho sobre o processo de inflamação mal conduzida, aguda, né? E esse processo de reparo do tecido e a cicatriz? Vou tentar falar de forma resumida, pensando principalmente, é isso aí, Danilo, é um mecanismo inteligente de defesa do organismo. Tentar falar de forma resumida o que seria uma inflamação normal e as fases que se seguem de forma normal e também de forma resumida o que é que pode acontecer alterando essa inflamação e as fases que se seguem em consequência dessa inflamação anormal. Zé, vá me dando feedback sobre o som, tá? Certo, o som tá perfeito, assim, tá travando a imagem, mas o som tá tranquilo. Eu retirei até os comentários para que a gente, né, o pessoal possa te ver bem, se passar os comentários aí no rosto, né, que fica atrapalhando um pouquinho. No finalzinho a gente retoma, eu ativo de novo para a gente tirar do dedo do pessoal. Numa situação normal, ideal, como aquela que acontece nos livros didáticos, nos livros que a gente aprende, a inflamação, ela cursa como uma resposta natural a uma lesão de um tecido. Eu chamo lesão de tecido um corte, por exemplo. Eu chamo a lesão de tecido uma lesão que provocou algum tipo de sangramento. Isso é uma lesão de tecido, para ficar bem claro para o público em geral. Se der 6, 7, talvez até 8 dias, a depender da gravidade dessa lesão, vai haver um processo natural em que os tecidos eles precisam se modificar para formar uma cicatriz. E cortes mais profundos, eles vão ter uma modificação até um pouco maior. Vai se formar uma crosta, vai se formar um tecido mais rosado ao redor, até que se forme um tecido novo que não tem nenhum tipo de coloração semelhante à da pele normal. Normalmente esse tecido é um pouco mais esbranquiçado, um tecido que a gente chama de tecido de granulação, que serve de base para remodelar todas aquelas fibras colágenas. Ali há uma intensa formação de um novo tecido, incluindo novos vasos, para que esse novo tecido ele fique numa situação muito próxima a ter uma capacidade funcional parecida com a do tecido antes da lesão. E aí essa cicatriz, a partir do momento que ela é estimulada, e isso deve acontecer, após a queda da crosta, após a queda do coágulo de fibrina, após coagular bem o tecido, sem apresentar sinais de que aquele tecido ele vai voltar a ter uma nova lesão nas bordas dessa cicatriz, quando esse tecido ele já está finalizando esse processo, na verdade não finalizando o processo de cicatrização, porque ele é contínuo, ele continua inclusive numa terceira fase. Essa cicatriz ela vai se remodelando à medida que o próprio tecido onde houve a lesão ali, ele assume a coloração muito parecida com a da pele. A partir daquele momento, já vai existir ali o que nós chamamos de remodelação. Essa remodelação, ela é natural, tudo isso é natural, tudo isso é necessário para que o tecido, ele se comporte funcionalmente como um tecido normal antes da lesão. Esse é o processo natural. Até aqui está tranquilo, Zé? Tranquilo. Basicamente é o processo que o corpo vai levar para formar e reparar aquele tecido, né? Formar um tecido novo, como você bem explicou aí. Muito bom. Só que em situações anormais, as pessoas falam, por exemplo, quando é que forma queloide?
normalmente minha inflamação demora mais. Eu percebo que a dor persiste até depois de formar a cicatriz. Tudo isso é anormal. A dor ela só deveria Foge do acompanhar. que a gente chamaria de normal, né? Essas situações que você acabou de falar, foge do Foge que seria normal. daquele exemplo anterior, foge da situação que aconteceria no exemplo anterior. Então, esse anormal, que muitas vezes é muito comum, e as pessoas confundem o que é comum com o que é normal, o que é frequente com o que é normal, não é porque aconteceu em todas as pessoas de uma família, todo esse processo aí, de demora de cicatrização, de formação de queloide, de formação, se não de queloide, de uma cicatriz hipertrófica, uma formação de um Aquela tecido mais cicatriz que fica muito grosseira, né? Muito espessa, né? muito espessa, aquela cicatriz que de um cortezinho a pessoa tem uma cicatriz que é muito estranha, que se forma em alto relevo, muito mais alto do que o normal. Então, tudo isso que a gente considera como sendo anormal e considera como sendo patológico, isso pode ser acentuado por diversos fatores, incluindo fatores genéticos. Então, a queloide normalmente se forma mais em grupos populacionais do que em outros, por exemplo. Pessoas que têm uma predisposição maior do que outras pessoas. Só que isso pode ser manejado para mais ou para menos. Até nessas pessoas, por exemplo, tem gente que fala, indivíduos de cor de pele negra têm uma tendência maior a formar queloides. Mas se esse indivíduo de pele negra somar a isso outros fatores que modificam esse processo de cicatrização, essa queloide para ele vai ser péssima. O tecido que vai cicatrizar ali nesse indivíduo que sofreu uma lesão vai ser muito ruim, muito pouco extensível. Ou Isso seja, a acarreta pele não prejuízo. aceita, né? A pele que tá, a cicatriz está em volta da pele, o tecido estica, mas a cicatriz não estica, não acompanha e acaba limitando também. Perfeitamente. E quando isso acontece, quando a pessoa já chega no que seria aquela fase 3 do processo de cicatrização, em que o tecido ele já estaria bem mais elástico, cederia muito facilmente aos movimentos, como o tecido sadio, numa situação anormal, esse tecido ele não vai ser tão elástico assim. Ele vai ser muito mais rígido, vai trazer muito mais prejuízo. E a gente não tem que pensar só nisto do ponto de vista mecânico. Vou traduzir. Como assim, do ponto de vista mecânico? A gente não tem que pensar no nosso corpo, uma área que sofreu um corte, como sendo uma área danificada só do ponto de vista estrutural. Não é só a pele que foi lesionada, não é só, por exemplo, ligamentos que foram lesionados, não é só o músculo que foi lesionado. Muitas vezes, um tecido que sofreu uma cicatrização patológica, ele vai ser centro de interferência para o sistema nervoso central. Como assim? Ele vai perturbar permanentemente o sistema nervoso central, mandando sinais, informações. É como se ele estivesse falando assim para o sistema nervoso central: olha, eu ainda não cicatrizei completamente, ou eu ainda preciso de algum cuidado aqui. E isso pode repercutir, inclusive, em perda de força do indivíduo naquele território, naquela área onde houve a lesão. Isso pode ser repercutido, trazer como consequência, por exemplo, uma limitação de flexibilidade, mas, principalmente, isso pode interferir num tipo de dor que é talvez mais comum do que a gente imagine, que é aquela dor nociplástica, em que a pessoa não tem mais lesão,
mas ainda existe ali um incômodo, um desconforto, uma dor associada àquela cicatriz, 2, 3, 4, 5 anos após a lesão. Eu falo, geralmente, quando eu tento traduzir isso para o paciente, mas eu dou um exemplo de um asfalto, sabe? A gente, quando passa no asfalto recapeado, a gente não sente diferença no carro dirigindo no asfalto. Ele é um só. Quando acontece um buraco, que é feito o reparo, né? Não foi recapeado, foi feito só um reparo. Ele está liso ali, mas você percebe a diferença ao passar por aquele pedaço que não é o asfalto em si. Ele não se tornou junto ao asfalto. Mesmo que tenha sido o mesmo produto, a mesma coisa, ao passar ali, ele não virou asfalto. Ele é uma cicatriz, digamos assim. É um pedaço que foi reparado, mas que dá para perceber. Essa informação é a informação que às vezes o sistema nervoso traduz, né? Chega lá naquele tecido que não foi totalmente reparado, não foi recapeado, digamos assim, e ele ainda fica fornecendo informação diferente da região. Então, chega lá no cérebro, a percepção de que algo diferente está na periferia, e para isso a gente monta uma programação de movimentos para que ele execute para burlar aquilo ali, para enganar aquilo ali. Então, às vezes eu visualizo dessa forma para dizer ao paciente, olha, essa cicatriz que não está totalmente reparada está interferindo na sua percepção. Você vê mais ou menos por aí? Seria mais ou menos... Faz lógica essa explicação, mas... Demais, completamente. Pra gente... Pode dizer, pode continuar. Pode falar, pode falar. Para a gente mudar a página, né? A gente passar de fato para a inflamação silenciosa, a última coisa que eu queria falar sobre inflamação aguda era o seguinte: porque quando acontece uma lesão, uma inflamação local, existe um sistema de sinalização, que um colega aí já falou, né? O corpo é inteligente para sinalizar. Não é só olhando que eu vou saber que a lesão aconteceu, mas o corpo vai liberar substâncias para sinalizar a outras substâncias do corpo para chegar lá e reparar. Tudo é química nesse sentido, né? Então, chega ali, já tem substância no local que libera mais substâncias para dizer que precisa ir lá os agentes anti-inflamatórios. Essa substância a gente vai chamar de pró-inflamatório. Por que pró? Porque vai facilitar o processo de inflamação. Ele sinaliza ao corpo que teve uma lesão e o corpo ali precisa facilitar que aquela inflamação dê o seu curso, nessas fases aí que você acabou de colocar. Mas o problema é quando a gente não tem nenhuma lesão e essas pró-inflamatórias circulando. E não é só no local, não é só na mão, ela circula no corpo todo, sinalizando que tem uma inflamação sem ter. E essa inflamação é que a gente vai chamar de inflamação o quê, Márcio? Silenciosa. Exatamente. Vamos lá, deixa eu estar com você agora. Como assim inflamação silenciosa? A gente cantou isso segunda-feira. Inflamação silenciosa, que não necessariamente tem uma lesão, acabei de falar, mas existe um sinal no corpo dizendo que tem uma lesão. Essa parte da explicação, eu gostaria de falar um pouquinho depois de uma explicação que é um pouco simples, tá? Vai Para lá, tá com você. facilitar o entendimento. Imagine 3 partes distintas do nosso corpo, tá? Vamos imaginar 3 partes distintas, que têm ligação, mas são distintas, que participam de todo o processo inflamatório, que interagem entre si. Uma influencia na outra. Então, eu preciso falar primeiro do sistema nervoso central. O nome, para quem não é da área, parece um palavrão, né? A expressão parece um palavrão. Quando eu falo sistema nervoso central, isso inclui o nosso encéfalo e a nossa medula. Tudo que está dentro da nossa coluna ali, e tudo que está dentro do crânio, da calota craniana, representa aí o nosso sistema nervoso central. O
que é que eu vou lembrar desse sistema nervoso central quando eu falar sistema nervoso central? Ali é o grande chefe, é quem governa tudo no nosso corpo. Outra parte que precisa ser bastante mencionada, porque interfere demais num processo inflamatório, seja ele silencioso ou não, é o sistema nervoso endócrino. Desculpe, o sistema endócrino. Não vou complicar muito, não vou falar neuroendócrino, vou falar endócrino. O sistema endócrino, com relação à inflamação, ele tem um eixo que regula esse processo inflamatório, que é chamado... Se comunica com esse processo inflamatório. Exatamente. Ele interfere nisso, que é chamado de eixo hipotálamo hipófise adrenal. Para trocar o palavrão, é o eixo que conecta o cérebro à adrenal, que é uma glândulazinha que está em cima do nosso rim, por isso que é adrenal o nome, né? Se remete à ideia de renal, está junto ao rim. Os dois rins têm essas glândulas sobre eles. Continuando, esse sistema endócrino, sobretudo esse eixo aí formado pelo hipotálamo, pela hipófise e pela adrenal, ele também interfere na inflamação, ele também regula a inflamação. O que é regular essa inflamação? É falar, aumenta a inflamação ou diminui a inflamação. E existe também o sistema imunológico. Aí a gente vai precisar falar principalmente dos tecidos que produzem células, ou seja, existem órgãos do nosso corpo que produzem as células de defesa. Então, esses tecidos, eles estão localizados, por exemplo, na nossa mucosa intestinal, nos nossos pulmões, na nossa medula óssea. E eles só começarão a produzir essas células se houver estímulo ou do sistema nervoso central, o grande chefe, ou do sistema endócrino. Tem que ter um comando de uma dessas vias. Veja que não é algo muito simples, mas a gente tenta resumir para que fique claro. Então, se eu falo para você que inflamação é um processo natural e não tem muitos fatores que interferem, eu vou estar mentindo. Ela é natural, ela precisa acontecer, mas existem uma centena de fatores que podem interferir nesta inflamação. Exemplo. Imaginem um indivíduo que tem uma resistência, que desenvolve uma resistência aos hormônios que são produzidos na adrenal. Esse indivíduo, ele tende a ter permanentemente uma inflamação crônica. Ou ainda uma inflamação que se arrasta por muito mais tempo, porque o cortisol, por exemplo, se o indivíduo desenvolve resistência ao cortisol, que é um desses hormônios, o cortisol tem um papel anti-inflamatório fundamental para frear, inibir a inflamação. Só que este não é o único mecanismo que freia a inflamação. Esse é um em meio a centenas de outros mecanismos. Mas você tá dizendo basicamente que nesses tecidos
que regulam a inflamação, ajustando o nível, né, dessa substância para mais ou para menos, para que a inflamação se resolva. E vai existir um dado momento que isso é desregulado. Aquele que controla o que é anti-inflamatório, ele acaba diminuindo o seu controle e liberando menos substâncias anti-inflamatórias. Seria mais ou menos isso? Exatamente. Para a gente que entende mais assim, cascata de eventos, é mais sim, parece ser mais simples, mas a gente tenta resumir algo que é um pouco complexo, mas é exatamente como você falou. É como se, ao diminuir essa eficácia do cortisol, um organismo que apresenta uma situação que diminui essa eficácia do cortisol, por ele ter um efeito anti-inflamatório, como, por exemplo, o corticoide que eu venho a ingerir no medicamento alopático, por exemplo, se o meu corpo ele não produz um cortisol eficiente, ou ainda se esse cortisol por algum motivo ele não assume, não exerce a função que ele deveria exercer, então essa inflamação ela não será freada como deveria quando o indivíduo liberar cortisol. Dentro do sistema imunológico, já continuando, além dos tecidos que produzem células da série branca, além das células da série branca, existem substâncias químicas que são fundamentais para estimular ou não também a produção dessas células, ou ainda o que a gente chama de maturação dessas células. Muitas vezes essas células estão no estágio que não foi diferenciado. Como assim? Muitas vezes na medula óssea existem células que vão formar outras células. Para que haja essa transformação, essa maturação, essa diferenciação, há necessidade de algumas substâncias químicas serem produzidas para que estimule a diferenciação dessas células. E aí que entram as famosas citocinas. As citocinas são esses sinalizadores químicos que ou estimulam a diferenciação dessas células, ou seja, elas são pró-inflamatórias, ou não, elas vão diminuir a diferenciação dessas células. Nesse caso, elas podem ser anti-inflamatórias. E é aí onde a gente precisa chegar. Para ocorrer um processo de inflamação do início, meio e fim, existe essa regulação. No início, preciso ter mais substância pró-inflamatória para facilitar a inflamação, ela vai se resolvendo e isso vai baixando e o corpo começa a liberar substâncias anti-inflamatórias. Aí, provavelmente, né, a gente vai ter uma situação que a gente tem um descontrole disso, né? Tem muitas substâncias pró-inflamatórias, a inflamação não existe mais, já deveria ter cessado essa substância pró-inflamatória, mas ela está lá. A substância anti-inflamatória, ela não é elevada, ela é mais baixa, e é como se o processo inflamatório fosse duradouro, persistente, no nível que talvez alguns exames de sangue não consigam detectar o que é comum. Porque no processo inflamatório, se a gente vai em algumas proteínas lá, PCR, algum valor, né, algumas medidas lá, a gente está vendo processo de inflamação agudo, que a pessoa se lesionou, inflamação de garganta e tal. Mas essa inflamação ela é tão silenciosa porque os valores vão estar mínimos lá embaixo e isso passa desapercebido e não se leva em consideração. Não é isso, Maércio? Exatamente isso, exatamente isso. É engraçado, Diego, que esse é um tema que causa estranheza para muita gente, sabe? Inclusive quem é da área fala assim, inflamação sistêmica silenciosa,
Ele está inventando isso? Não, gente, isso Outro aí... sinônimo, né, é inflamação sistêmica de baixo grau. É um sinônimo para Ex- esse mesmo termo, né? Exatamente. Então, se você é da área e quiser pesquisar mais sobre isso, eu aconselho que você busque. Os melhores textos estão em inglês, né? Normalmente a gente vai encontrar muito texto com sinônimo assim, low level inflammation, ou inflamação de baixo grau, como o Zé falou, ou inflamação subclínica. O que é que caracteriza essa situação aí? O indivíduo já já eu chego naqueles 70%, viu, Zé? Porque eu Sim, falo, 70% das pessoas. eu acredito que 70% tá nesse nível aí, tá? É muita gente, amigo. É muita gente. Você tem que justificar aí. Não, mas depois você vai entender como a gente chega. Vocês vão falar, eu acho que Esse até ponto. mais. Eu vou tentar chegar nisso aí, já já. O indivíduo que apresenta essa situação, ele faz um PCR hoje. Eu não estou falando de uma pessoa que foi contaminada ou não por uma infecção viral, seja essa que está em vigor agora, que a gente está atravessando, a gente está vivendo inclusive essa quarentena em virtude dela, mas de um indivíduo que apresenta sinais estranhos, como por exemplo, sensibilidade anormal ao toque, hipersensibilidade ao toque, por exemplo. Até O mesmo ao indi... vestir, né? Pois Veste uma é, blusa, uma camisa, tá sensível, tá estranho. o indivíduo que sente que do nada o pé incha, que é o edema que a gente chama, periférico, ou ainda as mãos, ou ainda sem fazer movimentos repetitivos, sente dores muito facilmente nas articulações periféricas, ou ainda, e esse é um sintoma que é fantástico para a gente entender o envolvimento do sistema nervoso, do sistema, eu ia falar neuroendócrino, mas do sistema endócrino. E só para fazer um Cansaço. adendo, não é aquele paciente de artrite clássico, né? Que tem dor nas Não, juntas todo dia, chove. Não é esse paciente que a gente está falando. não é esse paciente aí não. Não é um paciente que tem, por exemplo, um PCR elevado, um fator reumatoide elevado, que tem todos os critérios de artrite reumatoide. Não é esse paciente. É um paciente que do nada surge um problema que ninguém sabe explicar. O que levou a esse problema? Muitas vezes, esse paciente ele está em leve sobrepeso ou em excesso de peso durante muito tempo na sua vida. Esse é aquele paciente que fala, sempre o meu hálux, o dedão do pé dói, ou então ele fica dormente permanentemente. Esse é aquele paciente que vai falar assim, é bom gravar essa informação. Eu sinto cansaço no final da tarde. É como se eu tivesse esgotado. E é bom explicar os porquês disso. Manter uma inflamação silenciosa viola um princípio natural do nosso organismo, que é o princípio da economia de energia. A gente, para tudo, tende a economizar a energia. O nosso organismo ele é inteligente ao ponto de preservar a energia que ali existe. E produzir células de defesa gasta muita energia. E requer uma regulação muito grande de cortisol. E aí esse indivíduo que está produzindo células da série branca permanentemente, ou ainda que precisa manter essas células aí estimuladas por muitas citocinas que ele tem, pró-inflamatórias, essas células ativas, isso requer muito cortisol para regular, para que isso não vire uma inflamação,
E quando chega lá no final da tarde, isso vai gerar uma fadiga da adrenal, que por não ter energia suficiente para manter inflamação e metabolismo ou funcionamento natural das outras células de todo o nosso organismo, esgota reservas energéticas ou ainda desenvolve resistências a hormônios que não deveriam ter essa resistência do organismo. Um hormônio muito clássico é a bendita resistência à insulina, né? Por exemplo, Numa síndrome que a gente vai chamar de síndrome metabólica, o indivíduo que desenvolveu, permaneceu obeso, como você falou, né? Ou acima do peso por muito tempo. A própria tecido de gordura, tecido adiposo, ele por si só, ele libera essas substâncias pró-inflamatórias, né? Ou seja, a favor da inflamação. Então, tecido gorduroso que está lá por muito tempo, liberando substâncias pró-inflamatórias por muito tempo, está atrapalhando o metabolismo funcionar por muito tempo. Chega uma hora que o organismo desiste de tentar. Desiste de tentar se manter esse equilíbrio porque já não consegue mais. Entra numa fadiga, né? Numa fadiga que você colocou aí. E aí ele começa a desenvolver diabetes. O diabetes vai formar placas de gordura nas artérias. A própria placa de gordura lesiona as artérias e essa lesão das artérias também libera mais substâncias a favor da inflamação. Então o cara está só descendo ladeira. E nesse momento, talvez, é aí nesse momento que ele está lá no meio da ladeira que ele percebe que soltou o freio de mão. exatamente. Imagina aí, você perceber que soltou o freio de mão só no meio da ladeira. O negócio complica. É verdade, verdadeira. Mas foi perfeita essa sua relação aí. Eu não queria falar de coisas muito assim, como é que eu posso dizer, científicas ou coisas que são difíceis do público em geral entender. Mas só esclarecendo alguns itens do que eu falei junto com aquilo que Zé falou. A pessoa com sobrepeso e obesidade, eu vou dar só um exemplo de citocina, tá? Um exemplo de citocina que é pró-inflamatória. TNF-alfa, eu vou chamar ela de citocina A hoje, tá? Essa Isso citocina só A para dizer que isso é identificado, né? O é isso, nome, tem endereço e tem exatamente, carteirinha esse problema. exatamente. No caso do indivíduo que tem inflamação silenciosa, a exemplo daqueles que têm sobrepeso, obesidade por um longo período, isso não é para discriminar, mas assim, só para justificar, tá? E alertar também, né? E alertar também. Uma pessoa como essa, como outras que eu vou falar mais à frente, essa pessoa, ela vai estar produzindo essa citocina A, que não é A, mas hoje ela vai ser, para a gente não falar palavrões aqui. Então, ela vai estar produzindo citocina A pelas células de gordura. Natural isso aí. Processo natural. Dela, particular dela. Essa citocina A, ela vai começar a ter efeito, por exemplo, em produzir mais células da série branca. Ou seja, você está quase inflamado. Ela vai sensibilizar, muitas vezes, o meu sistema nervoso central. Ou seja, a percepção sensorial que antes era de um toque vai gerar dor. É muito fácil isso acontecer. Para quem está dentro desse contexto aí. Além disso, essa mesma citocina A, ela pode ter um efeito muito importante sobre hormônios de forma específica. E aí existem muitos outros desdobramentos a partir disso.
Ou seja, ter sobrepeso e obesidade, bioquimicamente falando, vai causar problema para você. Isso não é praga, como a gente fala, né, Zé? Não tá rogando praga, né? É, não é porque é chato, não é porque é preconceituoso, que as pessoas hoje falam isso, né? Outro exemplo, e aí você vai entender onde a gente vai chegar naqueles 70%. Pessoas que são etilistas, as pessoas que ingerem bebida alcoólica. Se você for fazer um apanhado aí, geral, Zé, as pessoas que ingerem bebida alcoólica, que dizem ser etilistas sociais, que bebem, assim, final de semana, mas quando chega Socialmente. sexta, sexta exagera, sábado exagera, para no domingo, mas se tiver feriado na quarta, por exemplo, hoje, exagera. Então, essa pessoa, ela não deu tempo de destoxificar, de depurar, de retirar do seu organismo o, o, tanto o etanol e os subprodutos disso, do metabolismo disso. Quando ele é quebrado ou modificado, ele vai gerar outras substâncias, aldeídos, outras substâncias que são maléficas. Isso também agride tecidos, isso agride células da série branca, que produzem mais citocinas pró-inflamatórias. A exemplo daquela citocina A que eu falei. Isso vai gerar todos esses outros eventos aí, incluindo uma dor lá no futuro, uma dor crônica, por exemplo. Perfeito, mas além disso, tem outra condição que talvez, aí agora que eu tô começando a entender a tua conta, mas o bendito do sedentarismo. Se a gente fizer um apanhado das pessoas que são sedentárias, ou pelo menos estão sedentárias, e começar a juntar A mais B mais C, aí aquela sua conta começa a fazer todo sentido de 70 ou mais por cento dessa população caminhar para encontrar em algum momento essa inflamação silenciosa. O sedentário também, ele começa a tomar parte dessa fila que a gente está organizando aí, né, em caminho à inflamação silenciosa, né? Exatamente. O sedentário, ele, antes de tudo, ele, por não realizar essa atividade física, ele perde uma grande oportunidade de regular essas mesmas citocinas. Veja como é legal isso. Porque a semelhança dessa citocina A aí que eu falei, existem outras citocinas que são produzidas quando você pratica uma atividade física. Quando você abre mão disso, você abre mão de um coquetel de substâncias que são anti-inflamatórias para você de forma natural. Então, o exercício ele induz a produção dessas substâncias anti-inflamatórias que poderiam combater pau a pau esses problemas que a gente acabou de falar. É exatamente isso aí. Mas só uma licencinha, porque a gente está se aproximando de completar uma hora, aí para não ficar o pensamento quebrado, eu vou encerrar aqui para a gente reiniciar, certo? E O aí a papo gente toma essa parte do exercício aí, certo? Para não ficar quebrado esse raciocínio. O papo é rápido, né, cara? No instante dá uma hora. é verdade. É só o tempo de eu salvar e entrar na live de novo, esperar o pessoal entrar também. Bem rapidinho, Valeu, certo? valeu.